que a gente está vivendo no mundo atual. E no mundo atual tem de tudo, né? Você tem coisas da antiguidade que convive com a gente, né? Coisas do mundo medieval que convive com a gente, e coisas do mundo moderno e do mundo contemporâneo. É só você viajar, né? Você ter experiência. Agora, nessa discussão de você aqui, em busca de um tema. Eu acho que todo estudante de história, todo historiador tem que perseguir um tema, se possível até a vida inteira. Eu tenho um tema que eu nunca vou largar, acho que vou largar como não morrer, que é o tema de Canudos. Eu acho que hoje, no século XX, né, há uma tendência mundial, dentro da própria conjuntura internacional, de se valorizar as histórias de cada povo, né, a cultura de cada povo. Hoje, inclusive, já tem um espaço dentro do campo da cultura, que é chamada, no campo da música, World Music, é a música do mundo. Então, hoje em dia você vê, por exemplo, uma valorização da música africana, da música indiana, da música brasileira que se enquadra nesse plano world, que é a música do mundo, né? Não tinha isso. Ela é tão séria que ela já responde por parte do mercado fonográfico do planeta e você vê coisas do mundo inteiro sendo colocadas. O outro dado que ele colocou aqui é a questão do cinema, né? O cinema é outra linguagem do século XX, quer dizer, na verdade o cinema foi inventado no final do século XIX, a fotografia um pouco antes, por volta de 1838, dentro da história contemporânea, do mundo contemporâneo, o cinema no final do século XIX, e quando chega no século XX, o cinema vai ser um grande instrumento de formação cultural, de formação política, que vai, inclusive, das regras, às vezes, vai até fazer agenda internacional. O cinema vem para ficar. Na nossa área, especificamente, que é história, houve uma manipulação incrível. O professor de história, ele foi fundamental para fazer a cabeça das crianças, da chamada juventude hitlerista. Então, um professor de história que passava as informações. Eu até indico um filme para vocês, eu não sei se eu passei nesse curso aí, que é um filme atual, que aborda um pouco essa questão, que é A Onda. Alguém já viu? A Onda, não é fantástico? Lógico que sim. Porque, década de 80 e atual. A Onda. Agora eu trouxe também alguns filmes da China, já mostrei que às vezes a gente tem dificuldade, né? Tem Minha Luta, que é outro filme, que é um documentário que está aí. É baseado no livro você já viu esse aqui? Minha Luta. Esse outro, Triunfo da Vontade. Eu acho que eu passei para você, não sei, porque às vezes tem dificuldade de encontrar no Google, né? Eu não tenho. Triunfo da Vontade, que é de uma mulher que foi uma das principais cineastas, era a preferida de Hitler. Hitler não tinha pena de gastar dinheiro para fazer o documentário. E essa mulher acabou prestando um grande serviço para a humanidade. Porque ela fez um filme, foi esse, o outro filme dela é a Olimpíada de Berlim, né? Foi importantíssimo, né? E esse aqui, ela filma uma conferência do partido político, que era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é o partido nazista, né? Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que ela vai filmar e já mostra ali, um ano depois, 16 meses depois que Hitler tomou o poder, ela mostra para que ele estava chegando. É uma história de muito sangue, né? É uma história de muita violência. Agora, por exemplo, está se falando que o Brasil está comemorando 50 anos, rememorando, vai comemorar uma desgraça naquela, que é os 50 anos de ditadura militar. E parece que todo mundo está se comemorando a ditadura militar, até a Globo de Roberto Marinho se beneficiou com a ditadura, já estava falando mal da ditadura militar, porque ele não vê no horizonte uma possibilidade de um retorno da ditadura militar. E todo mundo sabe que a ditadura militar realmente foi péssima no Brasil, como todas as ditaduras existiram no mundo, até aquelas outras mais importantes, como vocês estão estudando aí, a ditadura fascista de Mussolini, a ditadura nazista de Hitler, que deu no que deu. Mussolini acabou sendo julgado e morto em Roma, né, de cabeça para baixo com a amante dele, e Hitler, pelo que diz a história, se suicidou. Botou um sinuarete na boca e ainda deu um tiro porque ele não confiou no veneno. A ditadura que tem hoje no mundo é a ditadura do capital financeiro. Quem ganha mais dinheiro no Brasil são os bancos. Então hoje ele não tem ditadura mais militar, tem uma ditadura do sistema bancário, dos banqueiros brasileiros. Porque o juro que um banco desse cobra de cheque, o juro dos crediários, são juros que nem os agiotas, que era 10%, humilha os agiotas de 10%. O Brasil, vivendo nesse contexto, poderia ter avançado muito mais, porque o século XIX ainda avançou pouco na história contemporânea. No século XX, o Brasil foi um dos países que mais se desenvolveu no mundo. Essa semana saiu uma entrevista interessante no canal livre de Mujica, que é o presidente do Uruguai,
que é a qualquer luxo hoje do mundo capitalista. Mujica é um cara que é presidente do Uruguai, que anda de fusquinha, que mora num sítio, entendeu? Quer dizer, isso aí, que anda com a roupa normal igual a gente, que tem um cabeção, uma cabeça que pensa muito, entendeu? Um homem altamente inteligente, mas ele governa um país de 3 milhões de pessoas. Salvador bate com a população do Uruguai. Entendeu? São Paulo, quem conhece aqui, 10 milhões, São Paulo, a grande São Paulo, 20 milhões de habitantes. Então o mundo não percebe, entendeu, a importância que o Brasil tem. O Brasil é um país super importante. Então vocês estão abraçando uma profissão, eu espero que muitos de vocês sejam professores, que continue, que eu acho que é vital para a história da humanidade. Eu defendo a tese de que todo mundo tem que saber história. O médico, o camponês, o lavrador, o engenheiro, o matemático. Quem não conhece a história não tem condição, entendeu, de conhecer a própria realidade. A história é um instrumento de formação vital para a sociedade. Se hoje nós temos uma sociedade alienada, uma sociedade que não é por culpa da sociedade, agora também não tem que ficar esperto. E vocês que são professores que estão aqui, vocês têm que também ser subversivos. Você tem que fazer o que eu chamo de guerra de guerrilha cultural. Você tem que chegar, entendeu? Começar a fazer porque as pessoas não acreditam no que está vendo. A pessoa tem que duvidar de tudo, entendeu? Tem que duvidar de tudo, duvidar de questões econômicas que são colocadas como pacote, questões políticas, agora no ano eleitoral, vocês vão ter que observar que o voto é importantíssimo. A mulher, que hoje para mim, que a mulher hoje tem que ser a grande parte aqui da sala, são de mulheres, vocês são os agentes transformadores do século XXI. Para mim a sociedade, só se desenvolve de acordo com a participação da mulher. Uma sociedade que a mulher não pode dirigir carro, como a Arábia Saudita, é uma sociedade atrasada. Eu não respeito a cultura da Arábia Saudita. Cultura é coisa nenhuma. Isso aí realmente é discriminação. O mundo ocidental, com todos os defeitos que tem desse cristianismo hebraico cristão, que atrasou a humanidade, conseguiu que a mulher, com a sua luta, a sufragista, conseguisse até o direito do voto. Então esse direito do voto não chegou ainda no nível que as mulheres deveriam ter de representação nas câmaras, né, federais, estaduais, municipais, prefeitura, governo de estado, etc. A mulher hoje forma a metade da população mundial, em todo lugar do mundo. Então a mulher tem que reescrever a história e reescrever a sua própria existência. E finalmente o direito da escolha pessoal de cada um dentro da sua própria sexualidade. Então se você quer ser, por exemplo, homo, você quer ser etéreo, se você quer ser transexual, quer ser travesti, não é porque você quer, não, meu amigo. Eu acho que uma pessoa que quer ser travesti é porque gosta de ser travesti, né? Um quer ser etéreo, está gostando de ser etéreo. Se o cara gosta de ser homossexual, é porque ele gosta de ser homossexual. E na antiguidade clássica tinha isso também. E quem não sabe nada de história, pensa que isso é coisa da agora, que é do diabo, essa igreja da é coisa do demônio, que é o demônio. Que a religião é outro elemento, que eu vou te contar uma coisa. É um problema, desculpe que eu respeito todos. Se tem algum evangélico aqui, católico, candomblé, espírita, eu respeito toda a religião. Você vê que a religião, ela tem uma forte conexão também com a cultura de cada local, né? Uma forte conexão com a cultura. No caso da gente, existe o chamado secretismo religioso, né? No caso de Salvador, da Bahia, que é o candomblé, a festa do Bonfim, né, com a igreja católica, etc e tal, né? Mas a realidade que tinha é que a religião ocupava no imaginário e na vida das pessoas um espaço que, com o surgimento desses elementos novos do mundo contemporâneo, dá a impressão de que a religião não ia mais sobreviver. Então, religião, para mim, é tudo que te religa a Deus. É tudo que nos religa à divindade, seja ela qual for. Agora, a instituição religiosa é aquilo que deu nome a Deus, que criou leis para Deus, que petrificou a Deus e que transformou Deus quase semelhante ao homem, que é falho, que é mortal. Então, a história contemporânea dava a impressão de que a religião não ia acontecer nenhuma guerra religiosa mais. No entanto, a religião continua sendo um dos panos de fundo mais forte da história contemporânea, que não deu para a gente trabalhar num curso, mas vocês vão ter que estudar depois, que é esse conflito que tem do mundo islâmico, do islamismo com o mundo capitalista americano, essa guerra que tem, né, do pensamento
mundo árabe com o mundo ocidental, que há uma disputa, né, política sobre a hegemonia, inclusive no plano político, econômico e cultural, que eles têm essa cultura dele, não abrem mão. Então a gente estamos no século XXI, vivendo como? A gente vive o século XXI ainda à sombra do século XX. O Brasil, inserido no contexto mundial, viveu intensamente o desdobramento dramático e catastrófico da Segunda Guerra Mundial. Com a derrota do nazifascismo, os ventos democráticos atingiram a experiência totalitária do Estado Novo getulista. Ocorreu o fenômeno da redemocratização na área musical, brota um movimento inovador, a bossa nova, seguindo a linha evolutiva. A música popular brasileira ocupa um lugar de destaque. Arrisco afirmar que o som das harmonias, melodias e ritmos, ancorado nas letras musicais dos talentosos compositores brasileiros, contribuiu para a formação da nossa historicidade. A história do Brasil passa, que é aquele que não, pelas letras dos grandes autores da MPB brasileira. A relação música popular e história tem uma forte intensidade nos anos 1960 e 1970. A turbulência sociopolítica e cultural afetou diversos países, tendo no Brasil um efeito devastador em função da censura, das prisões, perseguições e exílio forçado de centenas de brasileiros que faziam parte dos segmentos de vanguarda das artes, política, ciência, etc. Entre eles, cita-se Gilberto Gil, Caetano Veloso, Glauber Rocha, Geraldo Vandré, Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. Então, agora o Vandré seria diferente. O Vandré sabia disso e ele fugiu do Brasil, né? E quando voltou, a polícia da inteligência do sistema chamou ele: olha, se você cantar outra vez essa música, caminhando, cantando, a gente vai internar no asilo de maluco. Aí pegou o cara no aeroporto do Galeão, 6 horas, dando uma mais cerebral, depois soltou. Toda semana ligava um milico para ele, o cara lá: olha, Vandré, estou lhe lembrando que você não pode cantar em canto nenhum isso, porque senão a gente vai internar você no asilo todo. Aí são os milicos, aí tá ali Costa Silva, tá esse comandante do exército, Gás aqui do lado. Castelo Branco lá. Não, Castelo Branco não tá aí não. Castelo Branco nessa altura já tinha... Caiu de avião. Ele caiu no avião lá no Ceará. É a cavalaria do exército e os estudantes jogavam um saco de bola de gude. Aí quando os cavalos pisavam, a bola de gude caiu, entendeu? Aí foi muito comum isso nesse período, tá bom? Aí foi quando os estudantes foram presos no Congresso da Uni, né? Em Biúna, em São Paulo, foi preso 1.100 estudantes de uma vez só. Tá botado todo no camburão. Esse aí é um estudante de medicina. Ele deu uma porrada nele. Esse rapaz aí, esse jovem. Aí ele tomou uma porrada na cabeça. Bateu a cabeça no paralelepípedo aí. E o corpo dele foi desaparecido e a família depois entrou em contato com esse fotógrafo, Evandro Teixeira, e chegaram acusando que ele foi realmente assassinado, né? E deram sumiço no corpo dele. Muitos agora denunciaram, na Comissão da Verdade, que ele pegava o corpo desses jovens e levava para incinerar nos engenhos de açúcar do Rio de Janeiro, nas fornalhas. Aí não deixava solto, porque na Argentina ele jogava muito o corpo dos estudantes de helicóptero no mar para os peixes comerem, né? Mas no Brasil não, ele jogava dentro dos engenhos de açúcar, na fornalha, e não via nada. Ele cortava logo as mãos, né? O cara de pressão digital, destruía todos os dentes, né? Para evitar, né? A cara. E esse jovem aí, ele é desaparecido, mas já está sendo acusado de assassinato pela